Oi, gente, meu nome é Maíra, eu estou aqui de novo para a gente continuar a aula de citologia. E agora a gente vai falar um pouco sobre transporte de membrana. Lembram que a membrana plasmática é a estrutura que envolve a célula. Uma das funções, a principal função da membrana plasmática é ser responsável por escolher quem entra e sai da célula, e o nome disso é permeabilidade seletiva, ou seja, ela é permeável ao que ela escolhe, tá? E aí aqui a gente vai ver 3 tipos de transporte que acontecem através da membrana. Transporte passivo, o transporte ativo e a osmose, que nada mais é do que um tipo de transporte passivo. O transporte passivo ele acontece sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. O que significa a favor do gradiente de concentração? Significa que você vai junto com a massa. É tipo sair do metrô quando está todo mundo saindo, você só vai. E aqui acontece a mesma coisa. Quando essa célula é muito concentrada desse sal no seu interior, esse sal sai, essa substância. Não precisa ser necessariamente um sal, pode ser um gás. Esse soluto sai da célula quando a célula é muito concentrada. E quando o meio externo é muito concentrado na substância, essa substância entra na célula, simplesmente atravessando a membrana. Então, o transporte passivo, a substância, o soluto, aquilo que vai ser dissolvido, ele sai do meio mais concentrado, ou seja, do meio onde tem mais, para o meio para onde tem menos. Para quê? Para atingir um equilíbrio. Então, a ideia do transporte passivo é sempre atingir o equilíbrio. Então, eu vou sair de onde tem mais para onde tem menos. Existem 2 tipos de transporte passivo. Um que a gente chama de difusão simples, que as moléculas simplesmente atravessam a membrana, porque são muito pequenas, como gases, por exemplo, e a difusão facilitada, que usa uma proteína transportadora que ajuda nesse transporte sem gastar energia, certo? Já o transporte ativo, ele acontece com gasto de energia, então ele é contra o gradiente de concentração. Então é você tentar entrar no metrô na hora que está todo mundo saindo. Aqui a gente tem um exemplo famoso, que é a bomba de sódio e potássio. O que é a bomba? É uma proteína especial que fica na membrana da célula, e aí ela influencia na diferença de concentração entre as quantidades de sódio e potássio na célula. Diferente daqui, que eu quero equilibrar, aqui eu quero desequilibrar e manter desequilibrado. Então aqui a gente colocou o exemplo da bomba de sódio e potássio. Essa célula tem muito sódio no seu interior e mesmo assim o sódio entra. E para isso ele gasta energia porque ele está indo contra o fluxo. E essa célula tem muito potássio do lado de fora, no meio externo, e o potássio mesmo assim sai. Porque eu preciso manter a diferença de cargas elétricas nesse tipo de célula, certo? E para isso eu gasto energia. ATP é o nome da molécula que representa energia para a célula e ela é produzida na respiração celular pela mitocôndria que a gente viu na última aula. E a osmose, ela é um transporte que se relaciona com a água. Quem passa pela membrana aqui é a água, não é o soluto. Aqui a gente está falando de íons, gases e moléculas maiores, aqui a gente está falando da água. 3 situações. Eu peguei uma célula e mergulhei num meio hipotônico, ou seja, num meio que está menos concentrado do que a célula, num meio hipertônico, ou seja, num meio mais concentrado do que a célula, e aqui num meio isotônico, ou seja, de mesma concentração que a célula. O que acontece com a água nessas situações? Não vamos considerar o soluto. O que acontece com a água é que a água ela sai do meio pouco para o meio muito concentrado para diluir aquele meio que está muito concentrado, certo? Ainda na mesma ideia de manter o equilíbrio. Então, no meio, quando eu mergulho a célula em meio hipotônico, essa célula vai encher de água, porque a água vai entrar na célula porque a célula é mais concentrada. Se eu coloco a célula em meio hipertônico, a água sai, e aí essa célula murcha. E se eu coloco em meio isotônico, a quantidade de água que entra e sai é a mesma, então ela se mantém em equilíbrio. Exemplo de quando você está em meio hipotônico, por exemplo, que enche de água, é quando você pratica muito exercício e sua. Você começa a suar demais e perde muitos sais, e aí o seu plasma fica hipotônico em relação à célula. Pode ser um problema, por isso a gente precisa repor os sais. Aqui é quando você fica muito tempo na água do mar, por exemplo. Então, se você está muito tempo na água do mar, você fica com os dedos enrugados e está perdendo água. E aqui é a situação ideal e normal. Por que a gente toma Gatorade, por exemplo, isotônicos em geral? Para manter a concentração, o isotônico se chama isotônico porque ele tem a mesma concentração do nosso plasma. Então, ele tenta repor os sais a ponto de manter as 2 concentrações iguais. Isso aqui existe uma pequena diferença entre célula animal e vegetal, porque a gente viu na última aula que célula vegetal tem 2 estruturas importantes que influenciam aqui. Uma é a parede celular, que evita que a célula encha de água até explodir e evita também que ela murche a ponto de morrer. E o outro é o vacúolo. Lembra do vacúolo, aquela estrutura grandona que ocupa muito espaço no citoplasma? Também ela evita que entre água demais e que saia água demais, certo? Então esses são os 3 principais transportes de membrana e a gente já volta com o resto. Agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre a respiração e a fotossíntese, começando pela intenção de cada uma. Então, a respiração ela acontece em todos os organismos aeróbios, ou seja, aqueles que usam o oxigênio para respirar. E a intenção da respiração é produzir energia.
Então, como que acontece a respiração? A gente come, então usa a glicose, que é nutriente, mais o oxigênio, para produzir energia. O gás carbônico é lixo desse processo e é mandado embora. Acontece na mitocôndria, que é a organela, onde a gente falou na aula passada, onde acontece esse processo e a produção de energia. Tudo bem? Diferente da fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo que acontece no cloroplasto, ou seja, exclusivo de células vegetais, de células que apresentam o cloroplasto. Em termos de reação química, parece que é o inverso, né? Então a respiração acontece para esse lado e a fotossíntese para o outro. Mas em termos de processo celular é bastante diferente. A fotossíntese, então, ela usa o gás carbônico, água e luz para transformar tudo isso em glicose. O oxigênio seria o lixo, entre aspas, de novo, desse processo. A glicose é alimento, então fotossíntese não é a forma como a planta respira, como a gente às vezes pensa. É, na verdade, a forma como a planta se alimenta. Por isso que os vegetais são chamados de autótrofos, porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Tudo bem? Ah, mas então como que a planta respira? Da mesma forma que a gente, sem pulmão, mas com os processos acontecendo na mitocôndria. O pulmão é apenas para trocas gasosas, a gente vai ver isso também em próximas aulas. Certo? Beleza. A gente estava falando sobre como a respiração produz energia dentro da mitocôndria, e aí agora a gente vai comparar com outras formas de produção de energia. Então a respiração, a gente falou que ela é aeróbia porque usa o oxigênio. Então a partir da queima da glicose com o oxigênio, a respiração produz em média 36 moléculas de energia, 36 moléculas de ATP, uma glicose só. Então é super eficiente em termos de produção de energia. E aí a gente vai comparar com processos anaeróbios, ou seja, processos que não usam oxigênio. No caso, duas fermentações. A primeira diferença das fermentações para a respiração é que as fermentações acontecem no citoplasma da célula, enquanto a respiração acontece dentro da mitocôndria. Outra diferença importante está no rendimento. A respiração produz muitas moléculas de ATP para cada glicose, enquanto as fermentações produzem só 2 ATPs para cada molécula de glicose. Falando sobre cada fermentação, a fermentação alcoólica produz etanol. E além do etanol, gás carbônico. Então essa fermentação ela é realizada por bactérias e fungos que são responsáveis pela produção de bebidas alcoólicas, por exemplo. E também usada na indústria de panificação para fermentar o pão. O fermento do pão é um fungo que faz essa reação. O pão cresce, por exemplo, quando a gente deixa descansando, por causa da produção de gás carbônico. E o álcool evapora na hora que você põe o pão no forno, por isso que ninguém fica bêbado quando come pão francês. Já a fermentação lática, ela acontece a partir da glicose, se produz o ácido lático, que é usado na indústria na produção de laticínios. Na fermentação do leite, produz iogurtes e queijos, e é esse ácido que dá o gosto azedo desses alimentos. Outra ocasião em que a fermentação lática acontece é nas nossas células musculares. Quando há uma rotina de exercícios físicos intensos, o oxigênio acaba, né, ele se reduz, a sua célula para de usar oxigênio e passa a fazer fermentação, e aí o rendimento é muito menor em termos de energia. O acúmulo do ácido lático nas nossas células musculares pode levar à cãibra durante a realização de exercício ou a fadiga muscular no dia seguinte. Tudo bem? Gente, agora a gente vai falar um pouco sobre divisão celular. São 2 os processos de divisão celular, a mitose e a meiose. Quais as principais diferenças entre elas? A mitose é um processo que a gente chama de equacional. Por isso, o símbolo da mitose é um E com exclamação, de equação. Numa equação, você tem um lado igual ao outro. Então, a quantidade de DNA, de material genético, de cromossomos da célula mãe é igual aos das células filhas. Então, a mitose é uma divisão em que uma célula vai dar origem a 2 células geneticamente iguais a ela. Isso pode ser usado para a reprodução assexuada em alguns organismos, mas é principalmente usado em todos os organismos para crescimento. Então, quando a gente foi feito, né, na junção do espermatozoide com o óvulo, a gente era uma célula, hoje a gente é milhões por conta das mitoses que vão acontecendo no nosso organismo, e elas acontecem o tempo todo. Então faz assim, ó, perdeu célula e a gente está refazendo novas células o tempo inteiro, tudo bem? Já a meiose, ela é uma reprodução, uma divisão, na verdade, do tipo reducional. Por quê? Porque existe uma redução no número de cromossomos da célula. Então uma célula que antes tinha 46 cromossomos, como é o caso das nossas células, elas vão virar células, vão dividir em células com 23 cromossomos cada uma. Então, cada célula 2N, cada célula de 46 cromossomos na meiose, produz 4 células com 23 cromossomos. Isso em seres humanos, tá? Essas células, elas vão ser usadas na reprodução sexuada. Então, elas podem ser gametas, no caso dos animais, ou esporos, no caso das plantas. Esses gametas podem ser os espermatozoides e os óvulos, que quando se juntam formam um novo organismo 2N que passa por mitoses de novo. Tudo bem?
Outra diferença é onde essas divisões acontecem. A mitose acontece em todas as células do nosso corpo, enquanto a meiose acontece somente nas células reprodutivas, ou seja, nas células dos testículos, onde são produzidos os espermatozoides, e nas células dos ovários, onde são produzidos os óvulos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não vou conseguir. Certo?